Minha visão de você já mudou quando você assim, nós erramos. Eu fazia uma informação, colocava no diário, no valor, colocava em todos os lugares e a gente ignorou os influenciadores. Nós erramos. Cara, aquilo pra mim já... Errar assim? tá errado. Eles véio. erram. Tá errado. Tipo assim, é muito difícil você ver uma empresa do tamanho do iFood assumir um erro. Não é comum. Mas posso te falar um negócio? E aí, cara, a gente passou por muitos... Assim, apesar dos números serem bons, porque a empresa dá certo, mas o processo de dar certo é um processo muito doloroso. Você imagina, por exemplo, cara... O iFood demorou acho que 10 anos pra dar certo, né? Pra começar. Cara, assim, tudo, na verdade, que deu certo, demorou anos pra dar certo, sabe? Cara, aí veio a pandemia. Cara, as pessoas olham pra gente e falam assim, vocês se deram bem na pandemia. Cara, a gente explodiu na pandemia, mas não pra cima, pra baixo. Deixa eu explicar um negócio. Na pandemia, o iFood não tinha lucro ainda. Então pensa assim, o que isso quer dizer na prática? Que cada pedido que eu fazia, ele dava prejuízo. O que acontece quando você vende mais pedidos na pandemia? Mais prejuízo. Mais prejuízo. As pessoas acham que a gente ganhou dinheiro na pandemia. Não, eu perdi dinheiro na pandemia. Você não tá entendendo. Foi difícil pra cacete, sabe por quê? Porque a gente não sabia qual era o limite. E se fosse mais 10 milhões de pedidos? E mais 10 milhões de pedidos? E mais 10 milhões de pedidos? Cara, eu tinha limite. Entende? Então, assim, foi difícil. Aí alguém, não, mas você se deu bem. Não, eu não me dei bem. É óbvio que as pessoas se acostumaram mais rápido, é óbvio que o delivery ficou mais comum, é óbvio disso tudo. Mas você entende que o processo pra mim foi duro. Cara, eu trabalhei nos primeiros 6 meses, tranquilamente, todos os dias desses 6 meses. Com 3 filhos dentro de casa, tendo que estudar, com a Carol trabalhando, caos. Alguém vai falar assim, mas a vida de outras pessoas foi difícil. Eu tenho certeza que foi. Absoluto. Teve gente que, infelizmente, perdeu o emprego, teve gente que perdeu a vida. Teve gente que, tinha que dividir uma casa com 6 pessoas. É óbvio. Mas eu também não vou romantizar o que eu passei. O que eu passei foi difícil também. Menos do que outras pessoas, mas foi difícil. Então, essa jornada como um todo, e até hoje é assim, cara. Por quê? Porque como é uma cabeça de crescer, de fazer as coisas acontecerem, de continuar construindo para o restaurante crescer, para o entregador gerar mais renda, então, na prática, você sempre está vivendo uma dificuldade para conseguir chegar numa nova solução, né? Exato. Pancada. Como que reverte isso? Essa é uma curiosidade. Reverte o quê? Esse prejuízo. Tá dando prejuízo. Eu preciso olhar pros números e porque, assim, ó, uma coisa que eu falo, assim, muito... Principalmente para quem está começando. O cara que vai começar em casa. Vamos entender o seguinte, ó. Você vai começar a vender no seu delivery, você vai começar a vender mais, e para você vender mais, você vai precisar de mais estoque. Precisa de mais estoque, você vai precisar de mais dinheiro. Então, ou seja, ao longo ali de pelo menos 3 a 6 meses, tu não vai tirar dinheiro da empresa. Não. Como que você vai subsistir? É. Então, para quem está começando de casa, às vezes se torna mais fácil porque o seu custo é menor. Só que eu vi casos de nego, e essa história é real, o cara que ele montou o restaurante dele, comprou a pizzaria dele e comprou um Corolla e fez a prestação de um Corolla. Falou assim, imagina que agora eu sou empresário e não vou ter R$1.000 para pagar a prestação de um Corolla. 3 meses depois devolveu o Corolla, porque não tem. E aí, eu como restaurante, eu sei como passar por isso, quais as dificuldades. E como que eu reverto. Então, tanto que na palestra que eu fiz para o iFood, inclusive, eu viajei, fui em Salvador, Maranhão, pelo iFood Empreenda. E a palestra é justamente planejamento e escala. Como que eu planejei, como que eu me planejei. Então eu sabia que nos 3 primeiros meses eu não ia ter, porque eu recomecei em 2023. Do zero, 12 pedidos no primeiro dia. Foi difícil para mim, foi duro. Até psicologicamente, financeiramente acho que foi até mais fácil. Mas eu estava no mesmo lugar onde eu fazia 800 pedidos. Então psicologicamente ali para mim foi muito duro aquilo ali. Muito, muito. De eu chegar em casa à noite e chorar. Porra, o que aconteceu? Então... Eu sabia, eu entendia que naqueles 3 primeiros meses eu precisava fazer a empresa chegasse no ponto de equilíbrio, no 0 a 0. A média do mercado, inclusive eu falei isso na minha palestra, a média do mercado é 6, segundo o Sebrae. Eu vou ter que ser acima da média, Isso aí. porque eu não vou ter como sobreviver. Então, durante esses 3 meses, eu me afundei mais em dívida do que eu já estava. E aí, assim, é aquela negociação, não, calma, ou pega 10 daqui, pega 20 e deixa ali, e aquela negociação... para conseguir atingir um ponto de equilíbrio, para depois começar a gerar caixa. Não é que eu comecei a pagar, para começar a gerar caixa, para dali 6 meses eu começar a quitar a dívida que veio para trás. Então eu sabia o que estava por vir, eu sabia o que eu ia enfrentar. E eu sabia o poder de escala, e eu tinha que ser assim, acima da média. Mas pro cara que está em casa, que ele não tem talvez essa experiência nossa, de que sabe que vai passar isso, qual a melhor forma dele enxergar isso? E eu tenho essa dificuldade de passar para as pessoas. Cara, porque as pessoas romantizam muito.
Cara, eu sou assim, quando as pessoas às vezes me perguntam assim, cara, por que né, isso aqui deu certo, aquilo deu certo, por que você fez isso e deu certo e tal, eu sempre digo assim, cara, é tudo uma questão de você ter a clara noção de onde você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você consegue desenhar a jornada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu corri maratona há muito tempo. Como é que eu comecei a correr maratona? Eu corria no parque, 5 km. Aí um dia eu falei, vou correr maratona. No dia que eu falei, eu vou correr maratona, eu falei, beleza, deixa eu entender aqui o que eu tenho que fazer. Vou ter que treinar 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. Cara, eu tenho que treinar de manhã, porque os treinos são longos, demorados, não dá para treinar antes. Então, 2, 3 horas de treino. Falei, agora eu vou ter que acordar, sei lá, 5 da manhã. Beleza, vou ter que acordar 5 da manhã. Aí, na quinta-feira, um amigo ligava e falava, vamos sair para tomar um negócio? Vou ter que dizer não, porque eu tenho que treinar às 6 da manhã. Então, quando você sabe onde você quer chegar, você consegue imaginar o esforço que você tem que fazer. O que eu acho que muita gente perde essa noção. Então, se você quer montar um negócio, eu quero que meu negócio chegue aqui, eu vou ter que comprar estoque para poder fazer uma primeira venda, mas se o negócio vai crescer, eu vou ter que comprar mais estoque, certo? Então, eu vou conseguir tirar, provavelmente, dinheiro disso aqui numa fase, sei lá, primeira fase desse negócio? A resposta é não. Não tem mistério. Mas o que eu acho que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas não definem lá o ponto de chegada. E aí ela não se planeja hoje. Aí ela fica tomando decisões baseadas no hoje. Quando a decisão está baseada no ponto de chegada. Porque você está fazendo esforço para lá. E o ser humano é ruim disso. Você quer ver um exemplo? Saúde. Cara, você sabe o que é ruim para sua saúde. Você sabe. Mas sabe o que você não faz? Escuto isso toda hora. Você não define o ponto de chegada. Então, por exemplo, eu tenho um ponto de chegada. Eu quero viver 120 anos. Toda vez que eu falo isso, alguém fala assim, 120? 120. Eu falo, cara, você não está entendendo. O ponto não é se eu vou viver 120. Mas se eu trabalhar para viver 120, eu vou viver mais do que se eu nem pensasse no tema. Eu não sei se eu vou viver 120. Mas talvez eu fosse viver 50. E aí, por causa disso, eu vou conseguir viver 60. Porque você sabe o ponto de chegada. Então, hoje eu faço um monte de coisa que eu evito porque eu quero chegar no 120. E eu acho que é isso que as pessoas perdem. E você sabe que é muito louco, porque casou exatamente com o que eu mais aprendi no iFood. Sua primeira palestra, quando foi criado o Conexão, você foi lá no primeiro dia, primeira palestra. Para mim, minha visão de você já mudou quando você assim, nós erramos. Eu fazia uma informação, colocava no diário, no valor, colocava em todos os lugares e a gente ignorou os influenciadores. Nós erramos. E, cara, aquilo pra mim já... Errado assim? Tá errado. Eles erram. Tá errado. Tipo assim, é muito difícil você ver uma empresa do tamanho do iFood assumir um erro. Não é comum. Mas posso te falar um negócio? Na minha realidade ali, pelo menos, ela é muito comum. Sabe qual é o problema? É que às vezes é difícil chegar a mensagem. Então, sei lá, imagina que você senta com um jornalista para dar uma entrevista. Aí você fala, cara, tem 10 coisas que eu gostaria que saísse. Mas o jornalista, não por má fé, porque ele escreve o texto lá, não sai 10, sai 6. Aí você fala, porra, aqueles outros 4 não saíram, não chega. Entende? Então, às vezes, é difícil chegar nas pessoas. Por isso que esse contato é tão importante. Para a pessoa ouvir e falar, puta, deixa eu ter a chance de perguntar diretamente. E nessa mesma palestra, nesse mesmo dia, né, não na sua palestra, mas nesse mesmo dia, eu aprendi uma coisa no iFood que para mim assim, mudou a minha vida de fato. Inclusive, a palestra que eu fiz para o iFood Empreenda é baseado nisso de como eu modelei o meu negócio, que é o planejamento escala, que é essa parada de ciclo. Cara, isso... E você está falando, exatamente, eu estou vendo o final daqui 6 meses. É daqui 6 meses? Mas eu sei agora, hoje eu sento, eu copiei o iFood, é março também, chego em março, traço os próximos 6 meses. O que eu vou fazer nesses próximos 6 meses? Eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero estar com o estúdio pronto, eu quero já estar com a equipe lá embaixo trabalhando, eu quero isso. Tá tudo planejado. Aí eu vou para a luta. No caso, acho que o iFood cada um deve ter o que fazer, né? No meu caso legal, vou fazer. Aí eu começo a delegar para pego o Cadu, você vai fazer isso, você vai cuidar disso e vamos embora. E aí passa 6 meses, chegaram-se no final dos 6 meses, eu paro e olho, o que eu fiz? O que deu certo, o que deu errado? Por que deu errado? Deu errado por isso. Qual que é o mestre do próximo ciclo? Eu aprendi isso naquela palestra, naquele dia. E desde então, há 4 anos, eu implanto isso no meu negócio. Que lindo ouvir isso. Desde então, eu implanto isso no meu negócio. Todos. E foi por isso que, quando eu comecei do zero no delivery, eu fiz esse plano de 6 meses. Então, eu precisava, em 6 meses, fazer com que o negócio gerasse caixa suficiente para eu começar a pagar as dívidas. Não era para me ganhar dinheiro. Era para começar a pagar as dívidas. Porque eu sabia que 3 a 6 meses eu ia conseguir... Você sabe um fornecedor que eu devo? O Fernando, que estava aqui, que está aqui na salinha do lado. Ele é um fornecedor que eu devo. Ele é um fornecedor.
Ele tá vendo a gente na TV, tá sozinho com ele. Só pra você entender. Então, tipo assim, a vida não é romântica. As coisas estão dando certo? Pô, muito certo, que agora eu tô pagando, tá tudo sendo quitado, tá tudo sendo bonitinho. Mas, cara, é muito difícil. E essa, pra mim, eu falo isso em todo lugar que eu vou, foi a maior lição que eu tive no iFood, que foi no primeiro dia que o iFood abriu, que o evento chamava-se, inclusive, Abrindo Sua Cozinha. Era isso mesmo. Então, cara, foi a primeira coisa que eu aprendi. Cara, eu implantei isso, e isso é uma coisa que dá muito, muito, muito certo. Óbvio que aos seus níveis, óbvio que ao seu conhecimento, porque eu não tenho o conhecimento que vocês têm dentro do iFood técnico e prático de todas as coisas, mas eu tenho, dentro do meu conhecimento técnico, do meu limite. Óbvio que eu não vou sonhar gigante. Aliás, eu vou sonhar gigante, mas no longo prazo, não nesses 6 meses. Que essa é outra parada do sonho grande, que foi o que a gente falou naquele vídeo que a gente estava gravando no Move. Como o iFood sonha muito grande, ele precisa ser disruptivo demais o tempo todo. Total. Eu tô até notando umas coisas que você tá falando aqui, viu? Eu tô falando sério, porque eu acho que a gente precisa recuperar alguma... Tipo, esse lance que você falou que você aprendeu, pô, é um negócio que a gente deveria recuperar e eventualmente levar de novo para mais pessoas, sabe? Compartilhar isso, porque no final a gente te ajudou, eu nem sabia. Tipo, é um negócio legal. Isso não me ajudou, não. Isso mudou minha vida. Então, pô, eu tô notando isso aqui, velho. Mudou minha vida, sabe por quê? Porque a gente vivia muito perdido. Tipo, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho um projeto desenhado pro Delivery Sem Filtro Podcast pros próximos 6 meses, que a gente estava tratando ontem. Os ciclos estão meio bagunçados porque são várias empresas. Eu também estou aprendendo a ser empresário. Porque agora eu tenho o Delivery Sem Filtro Podcast, tenho os estúdios Nani, que anda à parte, então estou aprendendo também, estou batendo cabeça. A gente estava desenhando justamente o projeto que eu tenho para o Delivery Sem Filtro para os próximos 6 meses. A renovação que a gente vai fazer, inclusive, de patrocinador, de tudo, para mudar, para eu conseguir trazer grandes novos e levar para o próximo degrau, para o próximo patamar. Porque no final das contas, o que eu aprendi, o que eu vi nesse último tempo, entrou muita gente no mercado, e isso é bom, claro, porque o mercado... Só que se eu quiser ter destaque, eu preciso dar um passo para cima. Sem eu dúvida. Preciso ser a régua tem que subir pula. O tempo todo. Você entendeu? É isso mesmo. Então, eu tô no caminho certo. Boa, estamos. Estamos no caminho certo. Aí eu queria... O Cadu deve ter as perguntas aí para fazer, mas eu queria fazer uma pergunta. Baseado tudo nesse modelo, tudo que a gente conversou, chega a 17 bi pro nosso mercado hoje. Pro nosso delivery. O que o iFood é feito de 70% de pequenos empreendedores. 85%. 85%. De lojas que faturam até... Cara, eu prefiro falar de outro jeito. Com restaurantes que têm até 3 unidades. No máximo, o cara tem 3 padarias, tem 3 pizzarias. No máximo. 85%. O que esse cara que está em casa, que está nos assistindo, que ele tem esse pequeno comércio, ele pode pensar, legal, é 17 bi. O que isso me ajuda? Sabe por que eu vou te falar isso? Porque a vida inteira eu cresci, óbvio que não era meu mundo, eu era entregador, mas a vida inteira eu cresci, tal empresa vai investir não sei quantos bi no país, tal empresa vai investir... Legal, e eu continuava fazendo entrega, porra. O que está acontecendo? Então, entendeu? Então, assim, ó, o que esse cara pode ver na prática? Eu, dono de delivery, o que pode ver... O que esses 17 bi vai impactar na minha vida e como eu me beneficio disso? Você já entendeu o jogo, que eu te expliquei um pouquinho do projeto, eu vi como eu vou me beneficiar disso. Mas esse cara, como que ele consegue enxergar isso? Como que eu consigo mostrar isso pra ele? Olha só, por que o iFood cresce e, portanto, o restaurante cresce? Por um único motivo. Porque você vai entrando em ocasiões de um consumidor que antes ele não considerava o delivery. Né? Então, pensa assim, você voltar 20 anos no tempo, o delivery era majoritariamente a pizza de sexta e sábado à noite. E domingo, certo? Eu sempre falei isso. Delivery era pizza, o iFood foi que mudou isso. Era só isso. Então, inclusive, ele ficou impactado com esse dia que caiu uma pizzaria pra ele que não abria de domingo. Jura? E o cara veio de horrores. A gente peguei uma loja pra gerir e eu falei pro cara, não, cara, é você que tem que dar mentoria pra mim. Não pra você não, pô. Como assim? Você não abre de domingo? Não abre, a gente decidiu. Porque a pizzaria é familiar, então trabalha a família inteira. Então, tipo assim, eles decidiram, não, cara, a gente precisa viver. E fecharam de domingo. Uau. E vende muito. Impressionante. É impressionante demais. Então, cara, você fala assim, pô, por que começa a crescer? Pô, porque que o cara que só pedia pizza, ele fala, vou pedir também arroz com feijão e carne sábado. Então, você destravou uma ocasião. É o almoço do final de semana. Então, o crescimento, ele vem ele vem do destravamento dessas ocasiões. Né? Então, o que esses 17 bi significam? Tem 6 bi desses 17 que estão indo para destravamento de ocasiões. Então, vou dar aqui 2 exemplos, poderia dar mais. O HITS. Né? Então, o que é o HITS? O HITS é o nosso programa da comida de conveniência de dia a dia, de boa qualidade, preço de salão, sem taxa de entrega. Diego, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que
Pessoas, via de regra, não pedem delivery de segunda a sexta na hora do almoço. Por quê? Porque, diferente do sábado, aqui ele tem uma pressão de tempo. Pô, meio-dia ele começa o almoço, 1 hora ele tem que voltar. Ele tem pressão de tempo. O delivery fica no risco. Será que vai entregar? Será que não vai entregar? Então, o Hits vai destravar isso. Quem que vai se beneficiar do Hits? Aí vem um restaurante. O restaurante que olhar e falar o que é necessário para estar dentro do Hits. Isso tem a ver com operação. Tem a ver com o preço. Tem a ver com a capacidade de fazer rápido. Porque, de novo, vamos lembrar, segunda a sexta. O cara tem o tempo mais... Então, ele precisa estar seguro que vai chegar rápido. E por aí vai. Então, os restaurantes que depois entrarem, olharem e falar, puta, entendi. Eu consigo ajustar minha operação para isso? Consigo. Pô, você vai estar dentro disso. Então, assim, o Hits não é uma promoção. Ele é um negócio. O outro... Podia dizer que é até uma segunda plataforma, se você parar para olhar. Um modelo de dúvida, negócio. Sem dúvida alguma. O outro é o Turbo. Então, o que é o Turbo? E aí, esse caso... O Turbo é a entrega em até 20 minutos. O que é, então, o Turbo? O Turbo é o destravamento de uma outra ocasião. É a ocasião dos momentos em que você fala assim, eu tô com fome, mas eu preciso correr para o aeroporto. Eu tenho que sair meia hora. Quando o cara fala, eu preciso sair meia hora, a opção na cabeça dele não é o delivery. Ele fala, vou passar e paro no posto de conveniência e pego um negócio e vou. Passar no drive. Passo no drive, vou direto para o aeroporto e como um negócio lá. Então pensa em N situações que pode acontecer. Deixa eu rir, pô. Né? Pô, tenho que ir pro médico, tenho que sair em 20 minutos. O cara fala, puta, não vai dar tempo de comer. Então, pensa em todas essas situações. O que o Turbo vai destravar é isso. Como é que o restaurante se beneficia? Dizendo, pô, eu vou conseguir fazer um cardápio de comidas que são cozinhadas ou finalizadas muito rapidamente para permitir o entregador pegar e entregar em até 20 minutos? A resposta é sim, cara, você vai estar em mais uma categoria que destrava crescimento. Se a resposta for não, cara, vai ser mais difícil crescer, óbvio, porque se você está atendendo uma ocasião que já está mais ou menos organizada, vai ser mais difícil crescer. Se você está começando a atender uma nova ocasião que ainda tem poucas pessoas usando, você vai pegar exatamente isso aqui. Um exemplo disso, que continua ainda algo para crescer bastante, foi o clube. Quem entendeu o clube 2 anos atrás bem, velho, explodiu. O que o clube destravou? O clube destravou a frequência. Pessoas que estavam prontas para pedir mais naquelas ocasiões que eles já pediam, mas que ele ainda não estava com o hábito. Então, o clube, como um programa de fidelidade, ele vem para destravar hábito. Você já tem o hábito. Como é na China o hábito de pedir delivery, né? Aqui... Então, por exemplo, tem gente que chega em casa e fala... E não cozinha, por exemplo. Então, cara, ele poderia pedir de segunda a sexta à noite. Mas ele fala, não, vou passar ali na padaria, vou comer um negocinho antes de ir para casa. Então, hoje tem uma maçã, que eu vou comer uma maçã, tá bom. Então, o que você faz? Você fala que você pega esse cara, o clube, ele vai e fala, não, aproveita já, cara, vai, pede segunda a sexta. Então, quem entrou no clube lá no começo e pegou essa lógica do destravar a ocasião, cara, o lado bom do clube é que ainda tem muita coisa para crescer. Muito. Então, ainda dá tempo de recuperar. E pegando esse gancho, uma parte desse dinheiro vai para o Hits, e o Hits é como se fosse o estoque do restaurante no começo. Que é justamente que é onde o iFood vai investir o dinheiro. E aí, vamos pensar num restaurante que ele já tem uma certa frequência do clube, já tem um cliente bom do clube, um cliente de ticket mais alto no clube. Quando a gente fala de iFood, a gente fala de algoritmo. Quando a gente trata de algoritmo, é padrão de consumo. Sendo padrão de consumo, você não acha que pode mudar o padrão daquele consumidor ou daquela loja, a forma como vai ser mostrado dentro do aplicativo? Não. Com essa frequência diferente? Porque os algoritmos, eles levam em consideração o melhor resultado para o restaurante. O que isso significa? Significa que, para um restaurante que vende uma comida de ticket alto, ele precisa continuar aparecendo para as pessoas que querem comprar ticket alto. Para o restaurante aqui, apesar de fazer isso, ele cria alguns itens para, por exemplo, entrar no Hits. Isso vai aparecer para o cliente que está buscando naquele momento, naquela ocasião, algo na linha do Hits. Então, eu segrego isso. Por quê? Porque o restaurante segrega. Porque o restaurante quer ter essas duas opções e trabalhar no momento certo isso. Então, o algoritmo trabalha isso. E como é que ele trabalha isso? Olhando para o comportamento do consumidor. Pô, o cara tá comprando de segunda a sexta, hora do almoço, usando vale refeição, esse cara, ele quer um ticket mais baixo.
Pô, esse cara, via de regra... Cara, e você vê isso pela forma como é possível entender as pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu mostrei isso um pouco lá no Move. Então, aqui no meu celular, vocês já conseguem ver isso. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá escrito aqui assistente. Ó. Eu clico aqui, ó. Deixa eu ver se minha internet vai funcionar bem aqui Eu dentro não do tenho estúdio. assistente no meu iFood. Ainda não, vai chegar, vai chegar. O que o assistente faz? O assistente ele tem essa capacidade de compreender essas coisas. Né? Na verdade, você está vendo o assistente aqui, mas pensa que é como se isso aqui fosse o algoritmo no final lá. Então, por exemplo, eu escrevi aqui, qual que é meu perfil? Perguntei para ele, né? Aí ele respondeu, ó, você ama sushi, sashimi, pratos com salmão, atum e frutos do mar. Sempre escolhe restaurantes como Aimá, Makoto, Naka e não economiza para comer bem. Você vê, ele me entendeu aqui. Mas olha que interessante. Quando ele vai aqui para padrões de horário, ele fala assim, você no almoço durante a semana prefere refeições leves e saudáveis, pequenos pratos. Você vê como ele está... Mudou. Está dizendo, ó, o japonês, que via de regra para mim é à noite, ele fala aqui, ó, no jantar se permite mais indulgências, como comida japonesa. Tá vendo como ele está dizendo, cara, o jantar é uma coisa, o Diego é assim, não é sobre transformar o dinheiro em algo, o Diego em algo. O Diego é assim. Então, na hora do almoço, por exemplo, eu provavelmente vou ser afetado pelo HIITS, porque eu, durante o almoço, prefiro refeições leves e pequenas. Não, eu vi a hora que você abriu que até apareceu já o banner do HIITS. No Na meu, hora, por exemplo, não aparece o banner do HIITS. Ainda não. Não, mas eu tenho... Isso é uma coisa que eu ensino pros meus alunos. Eu tenho 2 celulares. E aí, o que eu falo? Que loucura. Às vezes eu acho que eu sou meio louco, mas dá certo. Eu tenho uma família grande. Às vezes eu tô só com eu e minha mulher. E às vezes tá eu e minha família. E a creche? E a creche. Quando eu vou pedir coisa pra creche, naturalmente eu vou gastar mais. Eu uso esse celular. Quando eu vou pedir coisa pra tá só eu e a gata, eu uso esse aqui. Então, esse é um padrão de consumo, esse é outro. Esse eu tenho clube, aquele eu não tenho clube. Você abre, é a mesma pessoa. As listas são totalmente diferentes. É isso. Um tem hits e o outro não. É isso. Então não sou eu que te empurro para um lugar, é o consumidor que se coloca nesse lugar. Então, independente das diferentes propostas de valor que existe para cada programa desse, no final o que eu preciso acertar é o que o consumidor quer. E não empurrar um negócio para ele, não favorecer o restaurante ou não. Mas dentro do que ele quer, favorecer o restaurante. Ou seja, se ele quer uma comida de valor maior, puta, eu estou favorecendo o restaurante dizendo, cara, é isso que ele quer. Se ele tiver um momento de comida mais barata, por exemplo, ou mais simples, é isso que eu tenho que trazer do restaurante. Né? Porque no momento em que eu não trato isso bem, em algum momento desequilibra. Em algum momento alguém se incomoda. E isso não pode acontecer.